garota humilde enfrenta a vida chocante que milionário descobre frio seu segredo sombrio. Clara sempre soube que o brilho do centro da cidade não era feito para ela. Todos os dias, ao cruzar as portas do luxuoso restaurante onde trabalhava como garçonete, o contraste a atingia como um soco no estômago. Enquanto os clientes se entregavam a jantares opulentos, ela só podia esconder suas mãos trêmulas atrás do avental. O perfume de pratos sofisticados misturava-se ao seu medo. Uma dança constante entre o glamour e a realidade dura que ela conhecia tão bem. Mas Clara não era apenas uma garçonete. Em segredo, ela era uma artista. E a sua arte pulsava como um coração ansioso, sempre prestes a desabrochar, mesmo que as sombras de sua vida a cercassem, sentada em seu pequeno quarto à noite. Ela deixava a tinta fluir em telas em branco, criando mundos que nunca poderia habitar. Mas havia algo sombrio por trás de suas fotografias e pinceladas. Um passado que a assombrava, o eco da sua infância humilde, marcado por perdas e cicatrizes, estava sempre presente. O medo de que alguém descobrisse tudo o que havia escondido era como uma corda apertada em seu peito. E foi nesse turbilhão de sentimentos que Victor, o enigmático milionário, entrou em cena. Ele era impossivelmente charmoso, a vida transbordando de confiança. Em uma das noites movimentadas, seus olhos se cruzaram com os de Clara. E por um instante ela sentiu uma centelha. Ele a observava com interesse que a deixou nervosa e intrigada. Victor começou a frequentar o restaurante e, com isso, tornou-se seu patrono. Primeiro foi um elogio casual. Depois, jantares frequentes com ela como sua garçonete. Clara não podia acreditar na reviravolta. A atenção de Victor era como um sonho, mas também como um pesadelo. Afinal, ele estava disposto a desvendar não só sua arte, mas também o enigma que ela era. Com cada conversa, Clara se sentia mais exposta, como se suas paredes estivessem desmoronando. Ele fazia perguntas. Queria saber sobre sua vida, e cada resposta que ela dava parecia ser um passo mais perto de revelar os segredos mais sombrios que guardava. A tensão entre eles crescia, uma mistura de desejo e medo, enquanto Clara lutava para proteger o que era mais precioso, sua arte e sua identidade. As fissuras em sua vida começaram a aparecer. O passado que ela pensava ter enterrado voltou à tona. E a cada nova revelação, um novo risco surgia. A sombra da tragédia que moldou sua infância estava mais próxima do que nunca, ameaçando desmoronar tudo o que ela havia construído. E ainda havia Victor, constante em sua busca por controle, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça que ela fez questão de manter escondido. Num momento culminante, Clara recebeu um telefonema misterioso. A voz do outro lado da linha a deixou gelada, como se um tornado estivesse prestes a levar suas ilusões embora. O que eles sabiam? O que ele descobriria? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Será que ela conseguiria manter seus segredos ou... Victor a forçaria a encarar uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu um frio na espinha ao ouvir a voz do outro lado da linha. Você precisa saber a verdade, Clara. O que quer que soubessem, estava prestes a desmoronar sua vida. O bate-coração ecoava em seus ouvidos. O chão parecia se abrir sob seus pés. A cada sílaba, a tensão crescia, como um fio prestes a se partir. Você não pode fugir do seu passado. Ele está voltando. As palavras ecoaram como um aviso, e em um instante, tudo mudou. O som da porta do restaurante se abrindo fez seu coração acelerar. Era Victor. Ele entrou, radiante. Mas algo da sua expressão fez Clara hesitar. A energia no ar mudou, como se uma nuvem pesada tivesse passado entre eles. Mesmo assim, ela tentou sorrir, tentando desviar a atenção do telefone ainda em sua mão. Oi, Victor! A voz dela saiu mais alta do que pretendia. Ele a olhou, mas a intensidade em seu olhar era diferente. Ele sabia. Clara. Ele hesitou, os olhos fixos nos dela, mas havia um brilho, uma urgência. Precisamos conversar. O medo tomou conta de Clara. O que ele sabia? O que estava prestes a vir à tona? O telefone em sua mão vibrou novamente. Ela viu o nome no visor. Um nome que pensava ter deixado para trás. Seu passado. A conexão cortou a respiração dela. Naquele momento, a verdade não era apenas um eco distante. Era um rugido que crescia a cada segundo. E Victor, de alguma forma, estava ao centro de tudo. Victor, Ela balançou a cabeça. Eu preciso ir. Mas ele se aproximou, o olhar penetrante. Clara, você não pode me deixar no escuro. Eu quero saber o que está acontecendo com você. As palavras saíram dele como um sussurro urgente, implorando por resposta. Enquanto ao fundo o restaurante borbulhava com a conversa animada dos clientes despreocupados. Eu não posso. As lágrimas ameaçavam escorregar. Você não entende meu passado? Então a porta se abriu com estrondo. Um homem alto entrou. Sua presença era inegável e perturbadora. Ele olhou diretamente para Clara, e o sorriso que tinha desapareceu assim que se fixou no telefone em sua mão. Clara, a voz dele era como aço. Você não deveria estar aqui. Victor sentiu a tensão no ar. Tinha ele, Clara. Mas a garçonete já estava paralisada, como se alguém tivesse cortado o fio da sua coragem. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava acontecendo. Sussurros surgiram, expressões confusas começaram a dominar os rostos. O murmúrio se alastrou pelo salão, criando uma onda de curiosidade e preocupação. O homem avançou, e cada passo parecia ressoar como um golpe. Você não pode esconder para sempre, ele insistiu, os olhos chamejantes. Minha paciência se esgotou. O coração de Clara disparou. Este era alguém que não deveria ter aparecido na sua vida. O que você quer? A voz dela mal passou de um sussurro. Você sabe muito bem o que quero. E Victor? Bem, ele não sabe nada. O olhar do homem se fez mais intenso. E com isso, uma verdade chocante despontou. Clara sentiu o mundo girar. Ela estava prestes a desvendar o quê? O passado realmente era uma dupla identidade, um segredo que não estava pronta para revelar.
A ideia de que Victor, sob a influência desse desconhecido, fosse um mero espectador de algo muito mais sombrio. Todo o alicerce da sua vida começou a desmoronar. Clara! A voz de Victor soou novamente. Mas agora havia dúvida. O que você não está me contando? Os olhares se cruzaram. No fundo, Clara sabia que não poderia mais evitar a verdade. Mas e se essa verdade destruísse tudo? A conversa em volta cessou. O restaurante, antes vibrante, agora parecia uma jaula silenciosa, esperando pela revelação que mudaria tudo. Eu preciso! Clara hesitou. O nó na garganta a impediu de seguir. E assim, o passado estava à porta, e ela se viu à beira de uma queda. O que ela faria a seguir? A única certeza era que nada seria como antes. Clara hesitou. O olhar de Victor se aprofundou, cheio de perguntas e desconfiança. Ela queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas. O homem em frente a ela se aproximou. Sua presença era como um peso no ar. Clara, você não pode esconder seu passado para sempre. Ele repetiu, o tom de sua voz mais intenso que antes. Ele está aqui. Quem é você? Victor interveio, sua voz carregando uma mistura de curiosidade e raiva. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. A tensão era palpável, como se todos os olhares no restaurante se voltassem para eles. Você não precisa saber, Victor. Clara respondeu rapidamente, seu coração disparando. Mas era tarde demais. O homem inclinou-se levemente. Sua expressão virou uma máscara de sorrisos maliciosos. Ah, mas ele precisa, Clara. Ele realmente precisa, disse o estranho, porque tudo o que você escondeu está prestes a vir à tona. Uma batida forte reverberou. O celular de Clara vibrou novamente, fazendo-a pular. Olhou para o visor e seu sangue gelou. O nome, aquele nome. Não pode ser. A verdade começou a se desenhar, e cada linha era como um choque elétrico que varria seu corpo. Clara, o que está acontecendo? Victor perguntou, sua voz agora baixa, quase um sussurro. Ele estava começando a entender que algo estava errado, muito errado. O homem deu um passo à frente. Você deve saber que seu passado não mora tão longe. E quem sabe como as coisas se desenrolarão, Clara? É alguém que você reconhece. Ele olhou para a porta onde um grupo de pessoas se aproximava. Ela está aqui. A porta se abriu novamente e uma mulher entrou, seu cabelo preso em um coque bagunçado, mas seus olhos brilhavam com a intensidade da fúria. Clara ficou paralisada. Era Ana, sua irmã, que ela pensava ter deixado para trás, desaparecida há anos. A sala parecia girar. O que ela estava fazendo aqui? Como ela soube onde Clara estava? Surpresa! Ana exclamou, sua voz irônica. Achei que nunca mais veria você, Clara. Agora vejo que os segredos têm uma maneira de vir à tona. Victor olhou entre as duas confuso. Você conhece essa mulher? O ambiente estava pesado, como uma tempestade prestes a estourar. A massa de gente ao redor agora estava em silêncio, todos testemunhando esse encontro explosivo. Sim, eu conheço, Clara disse, fugindo do olhar de Victor. Ana, o que você está fazendo? Você não deveria estar aqui. Oh, mas eu sou a única que pode ajudá-la agora? Ana respondeu.
um brilho de satisfação nos olhos. Ou talvez eu esteja aqui para complicar ainda mais as coisas? Não estou entendendo, Victor insistiu, com sua voz tranquila. Mas havia uma inquietação crescente. Clara, quem é ela? O que está acontecendo? Ana deu um passo à frente, como se estivesse pronta para entrar em uma briga. Clara sempre escondeu tudo. O passado, os traumas. Mas a verdade é que ela não é a única vítima aqui. Sabe por que voltei? Para recuperar o que era meu. Como assim, o que era seu? Clara respondeu, lutando para manter a compostura. Mas o medo começava a se alastrar. A tensão crescente fazia o ar parecer rarefeito, pesado com segredos. Ana sorriu, um sorriso que ardia com uma profundidade de vingança. O que você não sabe, irmã, é que estou aqui para cobrar. E a verdade sobre sua vida pode ser muito mais assustadora do que você imagina. Calma, pode haver um jeito de resolver isso. Victor interveio, mas a atmosfera estava espessa, como se todos os olhares ali selassem o destino de Clara e Ana. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O passado, que sempre se escondeu em sombras, agora estava à luz. Ana, não faça isso, ela implorou. Eu não entendo tudo ainda. Mas você logo entenderá, e garanto que não será do jeito que você gostaria. Ana afirmou, e naquele instante, o chão sob Clara parecia ceder. Um grito irrompeu do fundo da sala, chamado de outro reconhecimento prático. Mas era tarde demais. Clara já sabia. A verdade estava prestes a desmoronar. E nada seria como antes. Quanto mais ela tentava se afastar, mais o passado a puxava com força. Os olhos de Victor, agora cheios de confusão e uma possível traição, a observavam. E cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse em câmera lenta. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir, Ana murmurou. E com essas palavras, o verdadeiro terror começou a se desenhar na mente de Clara. O jogo estava só começando e, no fundo, ela sabia. A revelação que estava por vir poderia mudar tudo. Até mesmo o que ela pensava que sabia sobre si mesma. Clara sentiu um frio na espinha, o olhar de Ana ardendo em seu rosto como um farol em meio à tempestade. O passado dela começava a desabar, e o peso das palavras da irmã pairava no ar. Cale-se, Ana! Por favor! Clara tentou gritar, mas a voz saiu abafada, sufocada pelo medo. Algumas cabeças se viraram em sua direção. Os olhares curiosos e ansiosos observando o que estava prestes a acontecer. Victor estava tão atordoado quanto ela, sua expressão variando entre a confusão e a irritação. Clara, quem é essa mulher e por que ela parece saber tanto sobre você? Perguntou, em um tom que beirava a desesperança. A sala agora parecia um campo de batalha silencioso, onde todos aguardavam o estalo do disparo. Ana, sai daqui! Clara implorou. Você não entende o que está fazendo. Mas Ana avançou mais, como se determinada a não se afastar. Um sorriso malicioso desenhou-se em seu rosto. A verdade é que você pode tentar escapar, mas eu não sou a única que sabe de tudo. Tem mais pessoas envolvidas nisso. O murmúrio na sala aumentou. Vozes baixas compartilhando o choque da situação. Victor sentiu a adrenalina correr em suas veias. Que pessoas, Clara? O que você está escondendo? Questionou, sua serenidade evaporando rapidamente.
Ele estava começando a perceber que o jogo tinha regras que ele não conhecia. Clara se virou para ele. Seu coração batendo tão rápido que parecia que ia explodir. Victor, eu não sei se posso contar. E foi nesse exato momento que tudo mudou. O estranho que tinha se aproximado deu um passo à frente e, com uma expressão de triunfo, ergueu seu celular. Na verdade, você não precisa dizer nada, Clara, porque tudo que precisa ser revelado está aqui. Ele mostrou a tela para todos e uma imagem começou a carregar. A sala de jantar iluminou-se com as luzes brilhantes do aparelho e, de repente, todos estavam vendo o que deveria permanecer escondido. Clara prendeu a respiração. Era uma foto dela, mas não qualquer foto. Era uma imagem dela, uma roupa que ela reconheceu, um casamento, com um homem que parecia muito familiar. O quê? É isso? Victor perguntou, sua voz aumentando em intensidade. Os olhares se voltaram para Clara, seus olhos cheios de confusão. Não, não pode ser! As palavras de Clara saíram num fio de voz. O rosto do homem na foto era de alguém que ela havia conhecido em um passado distante. Alguém que estava ligado a todos os segredos e mentiras que ela havia tentado enterrar. Sim, é ele! Ana gritou, um brilho desafiador nos olhos. Seu estranho passado! E você nem sabe que está prestes a ser mãe dele. O impacto das palavras provocou um silêncio ensurdecedor. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Um vazio profundo e aterrador se formando no estômago. Mãe dele? Não, isso não pode estar acontecendo. A revelação a atingiu como uma tempestade. Os olhares eram pesados, a incredulidade tomando conta do ambiente. Como tudo poderia se complicar tão rápido? Victor, visivelmente chocado, olhou para ela com um misto de indignação e desespero. Clara, você tem um filho? Por que você nunca me disse? Sua voz saiu alta, quase gritando. A pressão na sala era palpável, todos esperando a resposta dela. Clara olhou ao redor, percebendo que agora todos estavam contra ela. O peso das expectativas, das verdades sombrias. Tudo começava a desmoronar. Eu não sabia que ele era quem era. Ela gaguejou, as lágrimas ameaçando escorregar por seu rosto. Ana avançou como se estivesse saboreando a dor. Agora você sabe, irmã. O que vai dizer para o seu milionário? Você está cercada por mentiras. E, naquele instante, as luzes pareciam piscar e a sala girar. A revelação tinha mudado tudo. E agora ela não apenas tinha que enfrentar seu passado, mas também a reação de Victor, a dor de sua irmã e a possibilidade de um filho a quem ela havia perdido para sempre. As paredes pareciam se fechar e cada respiração dela era assaltada, carregada de um terror que agora era impossível ignorar. O que ela faria a seguir? Clara se viu em um abismo, buscando uma saída que não parecia existir. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava prestes a ser revelado e quem de fato eram os verdadeiros vilões nessa história? Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, levando a sala ao caos. O olhar de Victor estava tomado pela confusão, enquanto os outros clientes começaram a sussurrar, curiosos. O celular de Clara tremia em sua mão. O nome que ali estava se tornara uma sentença de morte para qualquer esperança que ela tinha de um futuro pacífico. Não pode ser, murmurou, seu peito apertando como um laço. Ana, por favor, cala a boca. Sua voz saiu estridente, quase implorando. Mas Ana, com aquele sorriso sacana, parecia se alimentar da dor.
Surpresa, irmã! Como você se sente agora? Ela olhou para Victor, seu olhar desafiador. Ele não sabe o que você realmente é. As máscaras que você usou por tanto tempo estão prestes a cair. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Clara tentou manter a calma, mas a fúria de Ana pulsava na sala como um tambor, puxando todos para a tempestade que se formava ali. A verdade é que não sou só eu que sei das suas mentiras, Ana respondeu, virando-se para a entrada do restaurante. Clara seguiu seu olhar, seu coração disparando. A porta se abriu novamente e o estranho que estava furando o caminho entre os clientes sorriu de uma maneira que fez o estômago dela revirar. Ele não estava sozinho. Uma mulher com um olhar gelado o acompanhava. Clara, você precisa entender de uma vez por todas, o estranho alertou. Este é só o começo. Você está prestes a perder tudo o que tinha e mais. Quem é você e por que insiste em entrar na minha vida? Clara gritou, a voz tremendo com o peso da pressão. O restaurante inteiro parecia ter parado, todos aguardando a resposta. E a intensidade subia conforme cada segundo passava. Transformador foi a única palavra que o homem usou antes de apertar a mão da mulher ao seu lado. Transformador! Murmurou Victor, seu rosto uma máscara de desespero. A mulher se aproximou mais, impondo uma presença que fez Clara recuar. Sou a irmã de Ana, ela revelou em um tom gelado. E meu nome é Sofia. Estou aqui para solucionar esse pequeno problema. Que problema? A raiva e o medo colidiram dentro de Clara, fazendo com que ela se sentisse quase paralisada. Seu passado, o que você não sabe, é que a história se entrelaça com você mais do que imagina. E nós vigiamos. Sofia sorriu, mas não havia alegria em seus olhos. Era uma fúria mascarada. Vigiamos? Victor repetiu, a ira pulsando em seu tom. Vocês estão malucas. Estamos contando cada passo que você dá, Clara. Ana interrompeu com um venom profundo em cada sílaba. E você pensou que poderia simplesmente escapar? Era como se a sala inteira tivesse se tornado um palco. Clara levantou a voz, todo o seu medo convertendo-se em bravura. Seus planos não vão funcionar. Como vocês podem fazer isso comigo? Como quiser, Ana disse, com uma calma que feriu. Eu e Sofia temos antigas conexões. Ancestrais, talvez. Você não entende a profundidade disso. As palavras de Ana afetaram Clara como um soco no estômago. O quê? Ela estava dizendo? Clara estava prestes a perguntar quando uma explosão de risadas ecoou pela sala. Os sussurros tornaram-se murmúrios e o grupo em volta começou a se afastar, percebendo que esta discussão era mais do que apenas brigas de família. Olha só isso! Sofia disse como se estivesse admirando um espetáculo. Todo mundo quer um pedaço do show. Basta, Ana! Só me diga o que está em jogo. O que você quer? Clara praticamente gritou. Seu rosto ardendo de vergonha e humilhação. A sala incendiava-se de tensão. Quero que saiba que não sou só sua irmã. Ana respondeu, sua voz mais baixa, quase ameaçadoramente. Estou aqui para encerrar um ciclo. A questão é clara. Você irá resolver isso agora, ou terá que arcar com o peso permanente. Da sua própria ignorância, Clara sentiu uma onda de desespero. O passado estava voltando para feri-la, e agora, com Sofia ao lado de Ana, havia uma dupla de sombras a assombrar sua existência. Uma revolução de sentimentos a invadiu, e com isso, ela percebeu que não tinha apenas um irmão. Uma luz se acendeu na mente dela. Você é filha de nosso pai? A compreensão lhe atingiu como uma tempestade. Os rostos de Ana e Sofia estavam petrificados. A revelação estava para desmoronar tudo. O silêncio na sala se intensificou.
Clara começava a conectar os pontos, enquanto o olhar de Victor se escurecia, a confusão dando lugar a uma inquietação crescente. O tempo parecia estagnar. Os murmúrios ao redor se tornaram uma sinfonia distante, como se todo o restaurante desaparecesse, deixando apenas Clara, Ana, Sofia e a verdade a serem revelados. E agora? O que Clara faria com essa informação devastadora? A sala estava prestes a explodir novamente, e a única certeza era: tudo o que ela sabia estava prestes a mudar para sempre. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, levando a sala ao caos. O olhar de Victor estava tomado pela confusão, enquanto os outros clientes começaram a sussurrar, curiosos. O celular de Clara tremia em sua mão. O nome que ali estava se tornara uma sentença de morte para qualquer esperança que ela tinha de um futuro pacífico. Não pode ser, murmurou, seu peito apertando como um laço. Ana, por favor, cala a boca! Sua voz saiu estridente, quase implorando. Mas Ana, com aquele sorriso sacana, parecia se alimentar da dor. Surpresa, irmã! Como você se sente agora? Ela olhou para Victor, seu olhar desafiador. Ele não sabe o que você realmente é. As máscaras que você usou por tanto tempo estão prestes a cair. Por que você está fazendo isso? O que você quer? Clara tentou manter a calma, mas a fúria de Ana pulsava na sala como um tambor, puxando todos para a tempestade que se formava ali. A verdade é que não sou só eu que sei das suas mentiras, Ana respondeu, virando-se para a entrada do restaurante. Clara seguiu seu olhar, seu coração disparando. A porta se abriu novamente, e o estranho estava furando o caminho entre os. Cliente sorriu de uma maneira que fez o estômago dela revirar. Ele não estava sozinho. Uma mulher com um olhar gelado o acompanhava. Clara, você precisa entender de uma vez por todas, o estranho a alertou. Este é só o começo. Você está prestes a perder tudo o que tinha e mais. Quem é você? Por que insiste em entrar na minha vida? Clara gritou, a voz tremendo com o peso da pressão. O restaurante inteiro parecia ter parado, todos aguardando a resposta. E a intensidade subia conforme cada segundo passava. Transformador foi a única palavra que o homem usou antes de apertar a mão da mulher ao seu lado. Transformador? Murmurou Victor, seu rosto uma máscara de desespero. A mulher se aproximou mais, impondo uma presença que fez Clara recuar. Sou a irmã de Ana, ela revelou em um tom gelado. E meu nome é Sofia. Estou aqui para solucionar esse pequeno problema. Que problema? A raiva e o medo colidiram dentro de Clara, fazendo com que ela se sentisse quase paralisada. Seu passado, o que você não sabe é que a história se entrelaça com você mais do que imagina. E que nós vigiamos. Vigiamos? Victor repetiu, a ira pulsando em seu tom. Vocês estão malucas? Estamos contando cada passo que você dá, Clara. Ana interrompeu com um veneno profundo em cada sílaba. E você pensou que poderia simplesmente escapar? É como se a sala inteira tivesse se tornado um palco. Clara levantou a voz, todo o seu medo convertendo-se em bravura. Seus planos não vão funcionar. Como vocês podem fazer isso comigo? Como quiser, Ana disse, com uma calma que feriu. Eu e Sofia temos antigas conexões, ancestrais talvez. Você não entende a profundidade disso. As palavras de Ana afetaram Clara como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Clara estava prestes a perguntar
quando uma explosão de risadas ecoou pela sala. Os sussurros tornaram-se murmúrios e o grupo em volta começou a se afastar. Percebendo que esta discussão era mais do que brigas de família. "Olha só isso!" Sofia disse, como se estivesse admirando um espetáculo. "Todo mundo quer um pedaço do show. Basta, Ana. Só me diga o que está em jogo. O que você quer?" Clara praticamente gritou, seu rosto ardendo de vergonha e humilhação. Sala incendiava-se de tensão. "Quero que saiba que não sou só sua irmã", Ana respondeu, sua voz mais baixa, quase ameaçadoramente. "Estou aqui para encerrar um ciclo. A questão é, Clara, você irá resolver isso agora ou terá que arcar com o peso permanente da sua própria ignorância?" Clara sentiu uma onda de desespero. O passado estava voltando para feri-la, e agora, com Sofia ao lado de Ana, havia uma dupla de sombras a assombrar sua existência. Uma revolução de sentimentos a invadiu, e com isso, ela percebeu que não tinha apenas uma irmã. Uma luz se acendeu na mente dela. Você é filha de nosso pai! A compreensão lhe atingiu como uma tempestade. Os rostos de Ana e Sofia estavam petrificados. A revelação estava para desmoronar. Tudo! E agora? O que Clara faria com essa informação devastadora? A sala estava prestes a explodir novamente, e a única certeza era: tudo o que ela sabia estava prestes a mudar para sempre. Então, do fundo da sala, um homem entrou. Sua presença imponente, fazendo todos se calarem. Clara congelou, seu coração disparando. Era seu pai. Ele olhou para todas as mulheres com uma expressão de desgosto e dor. "Clara, você não sabe de nada." "Pai!" Murmúrio alarmado escapou dos lábios de Clara. "Você não é apenas uma artista." Ele proferiu, a voz carregada de emoção. "Você é o que eu nunca pude proteger. Estava muito ocupado fugindo das minhas próprias mentiras." Ele olhou para Ana e Sofia, seu olhar fazendo a sala parecer um campo de batalha. "E é por isso que você está aqui. Tanto tempo escondendo. Como você pôde?" Ana gritou, sua fúria agora voltada para ele. "Você a deixou crescer longe da verdade." Os olhares mudaram rapidamente. Agora todos estavam em choque. O drama se intensificava, a verdade esmagando cada um dentro da sala. "Por favor, todos vocês, ouçam!" O pai de Clara implorou, e o silêncio era ensurdecedor. "Precisamos falar sobre o que aconteceu na noite em que... Clara, você precisa saber quem você realmente é e por que não devemos permanecer aqui." O choque foi profundo. Clara mal acreditava no que estava acontecendo. Segredos de uma vida inteira estavam prestes a serem revelados. Segredos que poderiam quebrá-la para sempre. E em meio a tudo isso, a única pergunta que ecoava era: que verdade poderia ser tão devastadora que seu pai, anos atrás, escolheu esconder? Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. O pai dela estava ali, e a sala inteira parecia sem ar. O peso das palavras dele fazia sua cabeça doer. "Por que você não me contou?" Ela quase gritou, os olhos arregalados. A revelação a atingia como um soco no estômago, mas ela precisava da verdade. "Clara, você não entende. Eu estava tentando proteger você." A voz dele tremia, mas a determinação na expressão era inegável. Ele estava ali para desvendar mistérios, mas também para enfrentar o que tinha causado tanto sofrimento. O olhar de Ana era um misto de riso e desprezo. Era claro que ela queria ver
tudo desmoronar e Sofia ao seu lado parecia se divertir com a cena. Proteger ou esconder? Clara respondeu, o tom de raiva crescendo. Agora, todos os olhos estavam fixos nela, acomodando-se nesse jogo de emoções. A sala estava pesada, quase sufocante. E então, do nada, uma explosão. A porta do restaurante se abriu com um estrondo e um grupo de homens entrou, vestidos de preto. O ar gelou. Clara virou-se, o estômago embrulhando. Eles eram seguranças ou algo mais? Mas o que mais a chocou foi um rosto familiar que apareceu ali, no meio da multidão. Você! O grito de Clara ecoou no ar. Era Lucas, um amigo de infância. Mas a expressão dele era fria e calculista. Ele olhou diretamente para Clara, um brilho ameaçador nos olhos. Você pensou que poderia deixar o passado para trás. Estamos aqui para resolver as coisas definitivamente. Você está com eles? Clara gaguejou, a incredulidade se misturando com pânico. Lucas, o que você fez? A sala estava em um silêncio mortal. Conversei com Ana, e agora tudo isso pode acabar, Lucas disse, como se aqueles momentos de tensão fossem apenas uma rotina. Os sussurros aumentaram, e eu soube que as pessoas ali estavam divididas entre medo e curiosidade. O que você quer? A voz de Victor soou firme, mas a raiva era evidente. Ele se posicionou na frente de Clara, como um escudo. Deixa em paz. Eu não estou aqui por ela. Lucas respondeu. Então seu olhar se tornou uma espada. Estou aqui por você, Victor. Temos assuntos a resolver. As palavras caíram como uma bomba. Clara olhou para Victor, seu coração apertado. O que você fez, Victor? O que ele está dizendo? O desespero começou a tomar conta dela. O rosto de Victor emudecera. Ele piscou, tentando lidar com a tempestade dentro de sua mente. Clara, eu! A confusão e o receio estavam claros em seu olhar. Ele balança a cabeça, não sabendo como explicar. Ana, segurando seu celular, começou a rir. Então é isso! Victor se envolveu com o que não deveria e agora estamos todos aqui. A risada dela ecoou pelo restaurante, mas era mais sombria do que alegre. Vocês não podem fazer isso! Clara gritou, olhando nos olhos de Lucas. O tempo parecia paralisar. Ele era uma figura familiar, que agora estava cercada por mistérios e segredos. Eu não! Foi a única a ter um passado. E antes que alguém pudesse articular qualquer resposta, um dos homens de preto se aproximou de Lucas e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão de Lucas mudou. A tensão crescendo. Temos que sair agora. O plano foi comprometido. Que plano? A voz de Clara saiu apertada. Toda a situação se resumia a essas perguntas. Ela precisava saber. Mas Lucas apenas sorriu. Um sorriso que estava mais para um aviso. As coisas estão prestes a mudar, Clara. A verdade sempre vem à tona. Clara, não. O grito de Ana cortou o ar. Mas era tarde demais. A verdade sobre ímpetos e segredos emergia em meio ao caos. E antes que os seguranças pudessem agir, a sala inteira começou a tremer. Uma explosão distante fez o chão vibrar. O murmurinho da multidão se transformou em gritos. Corre! Clara não pensou duas vezes. Ela agarrou Victor pela mão e os dois correram em direção ao fundo do restaurante.
Mas o que estava acontecendo? O que mais eles tinham escondido? Na correria, enquanto os clientes lutavam para entender o que estava acontecendo, uma sombra misteriosa se adiantou. Um homem sombrio e desconhecido, trazendo um novo ar de tensão. Ele olhou diretamente para Clara, e os olhos dela arderam ao reconhecer aquele olhar, como se já o tivesse visto antes. Deixe isso acontecer, Clara! Você não tem escolha, ele disse. E nesse momento, tudo o que ela sabia começou a se desmoronar. Quem é você? O coração dela batia descompassado, a adrenalina disparando. Todos estavam ocupados, mas a resposta parecia entrelaçada com seu destino. E a pergunta pairou no ar. O que viria a seguir? O chão tremeu novamente, mas agora Clara sabia que a verdade estava prestes a explodir ao seu redor, mudando tudo o que acreditava até aquele momento. O caos estava apenas começando. A sala parecia um campo de minado. Clara e Victor, de mãos dadas, sentiram o chão tremer sob seus pés. O estranho que havia aparecido, junto com Sofia, olhava para eles com um sorriso que não prometia nada de bom. O pânico é apalpável, um ser no meio de um truque de mágica mal feito. As luzes tremeluziram novamente, e Clara sentiu que o peso do mundo estava sobre seus ombros. Clara! Lucas gritou, a voz, ele cortando a tensão. Você precisa entender o que está em jogo. Não é apenas sua vida em risco. Ele estava mais próximo, as expressões misturando preocupação e raiva. A sala estava cheia de olhares confusos, todos tentando absorver a tensão e o drama que se desenrolava. Mas o que você quer dizer com isso? Clara questionou, puxando Victor para mais perto. A adrenalina percorreu seu corpo. Lucas respirou fundo e fez um gesto amplo, como se estivesse prestes a revelar uma verdade primordial. Tem algo mais, Clara, muito mais do que você pode imaginar. Você é a chave! Aquelas palavras ecoaram nos ouvidos dela. A chave do quê? Do que você está falando? Clara estava começando a sentir que estava no meio de um pesadelo. Da herança que você não sabe que possui. Uma herança que pode mudar tudo. Ele olhou diretamente para o pai de Clara, que agora parecia num estado de desespero. E é por isso que você deve estar preparada. Eles estão vindo por você, e não vão parar até que tenham o que querem. A tensão na sala se intensificou, e Ana não conseguia esconder o olhar de alívio. Agora você entende, Clara. Ninguém escapa do passado. Está tudo interligado. E você não pode fugir da sua parte nisso. Fugir? Clara ficou paralisada. Seu coração disparava ao se dar conta do que estava prestes a acontecer. Justamente quando estava pronta para enfrentar o passado, surgiu mais um tipo de ameaça. Algo que poderia devastar tudo ao seu redor. Tensão. Alice? O tom de Victor era firme, sua voz de determinação cortante. Lucas hesitou, a tensão começava a tomar conta dele. Mas antes que pudesse responder, a porta do restaurante explodiu com um estalo ensurdecedor. Um grupo de homens com terno escuro e expressão severa entrou, como sombras animadas, com olhares fixos e ameaçadores. Estamos aqui para Clara, foi a única coisa que um deles disse. E o som daquelas palavras percorria a sala como um choque elétrico. Não, não se aproxime! Clara gripou, mas os homens avançaram como um vendaval. Você já esteve correndo tempo demais, Clara. Estava pronta para enfrentar, mas no meio de toda essa tensão, um homem à frente do grupo de terno escuro surgiu como líder. Ele tinha um olhar calculista e seu rosto era familiar.
Um arrepio percorreu a coluna de Clara. Um rosto dos velhos tempos. Alguém que ela nunca pensou que veria novamente. Não acredito que você está aqui, Miguel. Você se foi. Clara sussurrou, a confusão se misturando com a incredulidade. Clara, você não sabe o que você realmente é. Nós sabemos mais sobre você do que você imagina. E precisamos que você venha conosco. Ele estendeu a mão. E Clara sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. O estalo da verdade era como um tiro no coração. O que mais estava oculto? O que mais eles sabiam? O choque era profundo enquanto todos os olhos se voltavam para ela. As perguntas não eram mais sobre seu passado, mas sobre quem ela realmente era. Clara! Victor chamou, o desespero em sua voz. O que eles querem de você? Ela não tinha respostas. Apenas uma certeza. Tudo o que acreditava saber sobre si mesma e sua história estava prestes a desmoronar, em um colapso absoluto. E com isso, o eco da verdade a assombraria para sempre. Clara sentiu o frio na espinha. A tensão subia como fumaça, emaranhando-se no ar pesado do restaurante. O olhar fixo de Miguel a atravessava, como se cada palavra que ele pronunciasse poderia ser uma bomba prestes a explodir. A sala piscou com os flashes, mas... câmeras dos clientes, todos ansiosos por um drama que estava prestes a ser revelado. Você precisa entender, Clara. Miguel se aproximou, a voz baixa. As coisas que você não sabe podem mudar tudo. Sua vida, sua identidade, tudo está em jogo. Do que você está falando? A voz de Clara tremia, e a pergunta soou quase como um grito sufocado pela urgência. Ela se sentia como uma marionete em um jogo cruel. O olhar de Victor na direção dela era desesperado. Ele não entendia o que estava acontecendo, e os olhos de Ana brilhavam como se ela estivesse se divertindo. Eu nunca imaginei que precisaríamos voltar a isso. Mas você obrigou! Miguel começou, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. Uma explosão! O vidro da porta se estilhaçou. Em milhares de pedaços, espalhando-se pelo chão como uma chuva mortal. Clara caiu no chão, o coração pulsando. Gritos ecoaram e o caos se instaurou. Corre! Victor gritou, puxando Clara para longe. Mas Clara não conseguia se mover. O choque a paralisava. O que estava acontecendo? Isso era um jogo? Estava sonhando? Assim que um grupo de homens, vestidos de terno negro, entrou. Tudo em Clara pareceu desmoronar. Eles se espalharam pelo restaurante, os olhares fixos, calculistas. Um deles se aproximou de Miguel, que parecia mais nervoso a cada passo que eles davam. E a conversa era abafada, mas as expressões de todos transmitiam o pior. A tensão aumentava. É tudo culpa sua, Miguel. Você a colocou em risco. Um dos homens gritou. Ela não pode saber. As palavras, carregadas de reprovação, cortavam o ar. Mas ela precisa? Miguel respondeu, agora visivelmente angustiado. Clara olhou para ele. Suas intenções não eram mais tão claras. Precisamos explicar tudo antes que seja tarde demais. E foi nesse momento que uma verdade bombástica se manifestou. A mulher, que estava ao lado de Miguel, até então em silêncio, deu um passo à frente. Clara, você é muito mais do que pensa. Você é a herdeira de um legado que nem ao menos conhece. Herdeira? A palavra atordoa. Oh my goodness!
Clara estava perdida e a urgência no ar fazia seu coração acelerar. Você não tem apenas um passado, você é uma parte de algo maior. A verdade sobre nossa família e a sua conexão com... Tudo isso pode ser a chave para libertá-las de um jogo mortal, disse a mulher, um sorriso enigmático no rosto. A sala ficou em silêncio. O pânico era palpável. Cada um tentava entender o que estava acontecendo. E então, como se uma cortina tivesse sido puxada, alguém na multidão começou a sussurrar uma palavra. Dinastia. Clara sentiu sua cabeça girar. Dinastia? Do que você está falando? Eu sou apenas uma garçonete. Apenas uma artista. Ela estava farta de mistérios e segredos. E esse é o problema. Miguel interveio, com os olhos oscilando entre dor e determinação. Você não é apenas nada. Você é parte de uma linhagem que está profundamente entrelaçada com os desígnios mais obscuros que você pode imaginar. Eles não só querem o que você tem, mas também o que você é. Quem são eles? Clara estava quase em lágrimas. Cada palavra era um golpe direto. As revelações a deixavam sem ar, e a crueza da situação a fazia sentir como se estivesse em um pesadelo, um terror sem fim. Os que nos vigiavam, nos manipulavam, estão sempre ativos. Se não se mover agora, não saberá a próxima vez que poderá ter outra chance. Miguel advertiu. A urgência em sua voz era evidente. E no meio disso tudo, uma verdade devastadora se desenrolava. Clara se lembrou de algo que havia esquecido. O que mais você não me contou, Miguel? Ela decidiu se aproximar. O que você esconde? Mas antes que ele pudesse responder, a mulher ao lado de Miguel estendeu a mão e um brilho intenso emanou dela. Clara levou um susto e as luzes do restaurante piscavam. Então, algo se rompendo. O chão sob eles começou a tremer e bem ali, tudo que ela conhecia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Um barulho estrondoso. As paredes tremeram e a interrupção era igual ao fim de um mundo. Pelo amor de Deus! O grito de Victor ecoou, enquanto a realidade girava feroz ao redor dela. E entre as sombras e a luz repentina, Clara ouviu a frase que a fez paralisar. O legado não é apenas seu, Clara. Você não é a única herdeira. A voz de Miguel se desvanecia no caos e o tempo parecia parar. O que quer que fosse revelado tornaria todas as certezas um verdadeiro labirinto. De dúvidas, o mistério girava. E a única certeza que Clara tinha era que novos segredos estavam prestes a explodir. E sua vida nunca mais seria a mesma. A sala estava em caos total. Clara sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto as revelações a cercavam como sombras. O olhar de Miguel, andando em círculos, a angústia de Victor preocupado atrás dela e a presença imponente dos homens de terno escuro novamente surreal. É hora de você descobrir a verdade. Clara! Miguel gritou, mas a intensidade em seus olhos não era apenas desespero. Havia medo também. A mulher ao lado dele, com um sorriso que fazia a espinha dela arrepiar, deu um passo à frente. Você é parte de algo muito maior, Clara. Essa dinastia não é só história. É sua história. E você precisa abraçar seu destino antes que eles venham por você. As palavras dela flutuavam no ar e se chocavam contra a realidade dura que Clara tentava processar. Que destino? Clara respondeu, sua voz embargada, mas firme. Eu sou apenas uma garçonete e uma artista.
O nó na sua garganta doía como um peso. O tumulto ao redor crescia. Gritos, a multidão em pânico e ao fundo o rugido dos homens avançando. Não se preocupe, estamos com você, Victor disse, entrelaçando os dedos nos de Clara, tentando dar força. Mas a tensão só aumentava. Ela precisava de respostas, não de conforto momentâneo. O que mais você não me contou? Clara olhou para Miguel, que agora parecia vacilar sob a pressão. Você está em risco, Clara. Eles sabem onde você está. E se não agirmos rápido, você poderá desaparecer. Ele disse, seus olhos cheios de sinceridade, mas também de receio. As luzes piscavam, criando uma atmosfera de suspense. Nós temos que sair daqui, disse Sofia então, sua voz autoritária quebrando a conversa. A sala estava prestes a explodir e rapidamente ela olhou para os homens de terno. Vamos, agora! Clara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O grupo formou um círculo ao seu redor, os seguranças segurando os ombros dela, enquanto as portas do restaurante pareciam ser a próxima barreira a ser derrubada. Clara, confie em mim, Miguel insistiu, enquanto o caos se intensificava. Confiar? Como posso confiar em você se você escondeu tudo até agora? A dor, a traição e a confusão transpareciam em suas palavras. O coração de Clara batia forte, cada batida carregando a pressão de uma verdade não revelada. Porque sua vida depende disso. Miguel respondeu com a voz alta, e então, abruptamente, tudo escureceu. Um clarão surgiu e um grito rasgou o ar. Era como se o tempo tivesse parado. Clara olhou para Victor, que a puxou em direção à saída. Vamos, Clara! E ao correr, um pensamento a assaltou. O que mais estava por vir? O que mais eles saberiam? Ela olhou para trás, avistando Miguel sendo cercado pelos homens de terno. Sua figura desaparecendo na confusão. Finalmente, Clara e Victor conseguiram sair para a rua. O ar fresco era uma bênção, mas a realidade do que deixaram para trás estava queimando como carvão em seu peito. O que foi aquilo, Clara? O que está acontecendo? Ele a questionou, ainda tentando manter a calma. Eu não sei, Victor. Só sei que meu passado voltou com uma força descomunal. As lágrimas brilharam em seus olhos, mas não era o momento certo para derramar. Clara sentia a urgência de saber, mas a situação estava longe de se resolver. E então, no momento mais inesperado, um desconhecido apareceu à sua frente. Clara, ele disse, a voz parecendo eco para ela. É hora de você assumir o que realmente é. Eles nunca desistirão. Sua expressão era sombria e Clara podia sentir sua vida estando em risco, cercada por segredos. Ela olhou para Victor, que parecia desesperado, e então, para! O homem misterioso. Você tem respostas? O homem acenou, mas antes que pudesse falar, um novo estrondo ressoou no céu. Clara sentiu o medo percorrer sua espinha novamente. Havia algo em seu coração que tinha certeza. A batalha estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O que vem a seguir é de partir o coração.